Credenciais, né, para o pessoal saber quem que é esse cara aí, né, que o Marcos tá levando. Meu nome é Israel Buzain, eu sou daqui de Goiânia mesmo, nascido e criado e vivo aqui também. Eu conheci cripto lá em 2016 e ignorei, acho que muita gente faz isso, então te perdi essa chance aí, né. Eu ignorei nessa época, era um colega de trabalho que comentou sobre isso, na época dava para minerar Bitcoin no próprio computador ainda, então é uma época bem distante hoje em dia, se você comparar. E aí em 2019 eu conheci o Jonatas Carrijo, que é o fundador da Biscoint, e ele me convidou para ser o primeiro colaborador lá, né? Ele encontrou um sócio, um cofundador, que é o Thiago, e aí eles falaram, velho, a gente precisa de alguém para o marketing aqui, né? E eu trabalhava com isso a vida toda, e eu fui para dentro para aprender com eles, né, sobre startups e tudo mais. Mas essa também é outra história. E aí eu conheci Bitcoin. E aí foi igual. Você já assistiu Matrix, né? Você lembra que o Neo senta na cadeira e eles colocam um negócio aqui na cabeça dele e faz um upload de um monte de informação nova? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu conheci o Bitcoin ali. E aí, por causa do Bitcoin, você acaba tendo que aprender um monte de outras coisas, né? Então, eu aprendi muito sobre Estado, sobre socialismo, comunismo, capitalismo, Blockchain. blockchain, aí entrei na tecnologia também, finanças, né, investimentos e tudo mais. E aí, desde então, isso é 2019, desde então eu estou dentro dessa empresa, a gente cresceu muito, o Biscoint foi eu fui o primeiro colaborador, depois a gente cresceu para um time de 25 pessoas, a gente foi de um valuation, pensando em startup, de 2 milhões para 26 milhões, a gente conquistou mais de 300 mil usuários, então foi um crescimento muito rápido num período aí de 2 anos. E aí a gente acabou de ser adquirido pela Bitpreço, acabou assim, hoje em dia já faz quase 2 anos, né, foi em 2022, pela Bitpreço, que é a maior corretora brasileira. Então hoje a minha posição é de diretor de comunicação dentro dessa empresa que é a maior corretora cripto brasileira. Vamos falar uma visão geral do que é o Bitcoin e como que ele funciona. Eu acho que é massa, porque você falou assim, a gente vai falar sobre cripto, mas cripto começa no Bitcoin, né? Então, Perfeito. hoje em dia tem muito mais coisas, acho que a gente vai, ao longo das perguntas, falar mais sobre isso, mas começa tudo no Bitcoin, né? O nosso CTO lá, o Thiago, que é o cofundador do Bitcoin, falou para mim um dia uma frase que é muito massa, que no princípio era o Bitcoin. Então, é bem interessante, acaba sendo que era um outro contexto, mas serve para cá também, né? O Bitcoin, ele é uma moeda digital descentralizada. Essa é a melhor definição que eu já consegui fazer ao longo desses anos, porque ela explica três coisas muito importantes, né? O fato dele ser uma moeda, e a gente pode entrar no que é uma moeda, o fato dele ser digital, ao contrário de virtual, e o fato dele ser descentralizado. Se você entender que o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, e o que significa ser uma moeda, o que significa ser digital, e o que significa ser descentralizado, e por que isso é benéfico, por que isso é uma vantagem, aí você entende o Bitcoin e aí muda tudo para você. Basicamente é isso. O que significa ele ser uma moeda, né? Por que a pessoa tem que entender o que é uma moeda? Você sabe que nos presídios, por exemplo, cigarro pode ser usado como moeda, né? Se você, dentro de alguns jogos, você tem algumas moedinhas que você pode conquistar e trocar aquelas moedas. Alguns jogos permitem que você tire aquelas moedas de dentro do jogo e troque por outros elementos com outros jogadores. Então, assim, tudo pode ser moeda. A gente sempre ouve falar, por exemplo, do ouro, né? Que o ouro foi descoberto no sentido assim de adotado como um Como tipo de troca, né? moeda, exatamente. E aí, mas existem várias moedas. O ponto era isso. Já existia uma época que era sal, já existia uma época que foi carne. Alguns povos usavam carne como moeda, outros usavam conchas, enfim. Tudo pode ser moeda. Só precisa de duas pessoas entrarem em acordo, em consenso e falarem assim, ó, beleza, isso aqui serve como moeda para mim. Então, o que é massa é isso, que moeda só precisa ser uma coisa que as pessoas veem com três características, que eu já vou falar, mas que seja consensual, que duas pessoas que vão trocar alguma coisa entendem que aquilo pode servir como moeda. E aí as três características principais de uma moeda são o fato dela ser uma reserva de valor, uma unidade de conta e um meio de troca. Se você analisar o dólar, por exemplo, ele tem essas três características. Ele é, de certa forma, uma reserva de valor, mas eu já entro no assunto de inflação também para a gente falar sobre isso. Ele é uma unidade de conta, por exemplo, tudo hoje em dia você pode precificar em dólar, né? Só você fazer o câmbio. E ele é um meio de troca e é amplamente aceito, né? Então, para ser uma moeda, você só precisa que ele tenha essas três características. E o Bitcoin tem essas características. Ele é uma reserva de valor, as características dele de escassez, 21 O milhões. limite dele é 21 milhões Exatamente. de bitcoins, né? Exatamente. Como ele é limitado, ele tende a ser uma reserva de valor, ele preserva valor ao longo do tempo, porque ele é contrário da inflação, né? Ele é deflacionário. Além de ter um fornecimento limitado, ele é deflacionário, né? A gente tem um evento do halving e tal. Ele é uma unidade de conta, hoje em dia você já consegue precificar muita coisa e muita gente já usa o Bitcoin como meio de troca, especialmente com tecnologia Lightning e tudo mais. Então, o Bitcoin ele tem essa característica de ser uma moeda, né? E ele é digital, ao contrário de virtual, né? Você sabe que o dinheiro que a gente tem na conta do Itaú lá, por exemplo, é só
é um número, um dígito na tela né, exatamente, é um dígito virtual, é uma representação virtual, mas de um dinheiro que você poderia sacar no caixa eletrônico, por exemplo, eventualmente, né? No caso do Bitcoin, ele é só digital, ele é nascido e criado e ele só existe no ambiente digital. E o Satoshi, né, que é o criador do Bitcoin, ele usou essa expressão, né, um dinheiro digital que pode ser enviado ponto a ponto. E ele é um meio de troca, como eu falei, né, algumas pessoas já usam ele para fazer transferência e tudo mais. Ah, desculpa. E aí a terceira característica é ele ser descentralizado, né? E essa é uma parte muito importante quando você fala, por exemplo, de reserva de valor. É importante você ter uma moeda que seja inconfiscável, né? E o fato do Bitcoin ser descentralizado, além de várias outras vantagens, ele permite que ele não seja confiscado por ninguém. O Bitcoin ele é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar desde 2011, que ele começou a entrar nas exchanges, né, nas corretoras. Começaram a surgir as corretoras para ter essa negociação. Antes disso, era bem uma tecnologia rudimentar assim, era mandado de um programador para outro, eles estavam experimentando, era bem experimental mesmo. Mas quando ele entra nas corretoras, começa a virar um mecanismo de oferta e demanda mesmo. É um ativo financeiro como qualquer outro, como uma ação de uma empresa. Se você olha para um ativo financeiro, você pode falar assim, ó, eu comprei Bitcoin a 193 mil reais, acho que está isso hoje. Mas eu só vendo ele a 200 mil. E você já coloca a ordem lá na corretora e fala, minha oferta de venda aqui, minha ordem de venda é de 200 mil. Se alguém quiser pagar isso, paga. Senão, é por isso que eu vendo. Então, o preço é definido por quem detém aquelas moedas. Então, certo. O dono do Bitcoin define por quanto que ele quer vender e o dono dos reais ou dos dólares define quanto que ele quer pagar. E é justamente isso que uma corretora faz, né? Ela recebe uma pessoa que quer comprar Bitcoin, que está com reais ou dólares na mão, e intermedia também com uma pessoa que tem Bitcoins e ela quer vender. Então, quando existe uma ordem de compra que encaixa com aquela ordem de venda, a negociação é feita. Então, é assim que é formado o preço do Bitcoin. São milhões de pessoas ao redor do mundo tomando decisões baseadas nos seus valores de vida, nos seus valores familiares, nas suas visões de mundo. Então, o mundo está decidindo aí se gosta ou não do Bitcoin, por isso tem muita volatilidade. Hoje mesmo, nas últimas 24 horas, enquanto a gente está gravando aqui, caiu 5%, né? Então, existe uma volatilidade muito grande, tanto para baixo quanto para cima, né? Mas o preço é definido dessa forma. E aí, o que acontece sobre o câmbio, né? Você falou assim, reais ou dólares, como é que esse preço é definido? Hoje em dia, os Estados Unidos estão no mercado e a China também, e o dólar é a moeda global. Então, tudo se baseia no preço em dólares. E o que é mais louco é o seguinte, cada corretora de Bitcoin, ela é um mercado à parte, né? Então ela tem os próprios clientes dela lá, os próprios detentores de moedas e detentores de moeda fiduciária, moeda estatal, dólares e reais. Então eles estão colocando ordens de compra e venda ali, então os preços variam. Então, olha que louco, numa corretora A, você poderia ter um preço de 193 mil para comprar, e numa corretora B, você tem um preço para vender de 195. Então, você encontra uma oportunidade de arbitragem, que a gente chama, que é você comprar a 193 e vender a 195. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque é isso que faz o preço se equilibrar. Enquanto existem essas oportunidades, essas variações de preço, os arbitradores ficam fazendo, visando lucro, e isso faz equilibrar o preço. E por que eu estou falando isso? Porque ao redor do mundo inteiro isso está sendo feito em altíssima frequência por robôs. Hoje em dia não dá para fazer mais manual. Não é mais manual, né? A tecnologia já está bem mais evoluída e isso é feito em alta frequência em tempo real. Ainda existem muitas oportunidades por causa da volatilidade do Bitcoin, né? Então, numa corretora, alguém faz uma venda muito grande, o preço cai lá, gera essas oportunidades de arbitragem, mas rapidamente os arbitradores fazem o preço voltar ao normal. E aí a gente usa o dólar como baliza para tudo. Então, o preço em reais, só para te dar um exemplo, se o preço em dólar caiu e o preço em reais ainda não caiu, você pode ter certeza que o preço em reais vai cair. Por quê? Porque existe uma arbitragem. Eu posso comprar o Bitcoin em dólar lá fora, transferir ele para uma corretora nacional e vender em reais. Então, essa arbitragem, essa troca, faz o preço de novo equilibrar eventualmente. No fim, é a globalização que vai balizando esse preço mundialmente, é isso? Exatamente. Então, e o dólar, né? Como ele é a moeda global mais adotada, mais usada, maior volume e que tem a maior demanda, ele é usado como o preço definido, assim. Tá, e como que foi a criação desse Bitcoin? Existe uma pessoa, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas que o nome dele, o pseudônimo é Satoshi Nakamoto. Até existe especulação de que o significado disso seria inteligência central, e aí o pessoal pensa que é a CIA que criou, mas a questão é que ninguém sabe quem é o Satoshi, e ele realizou um negócio muito interessante quando você pensa em liberdade, assim, até libertarianismo mesmo, que foi de ele se tornar um indivíduo soberano, assim, de sumir do mapa. Ninguém sabe quem é o Satoshi nem onde ele está. Ele sumiu, se eu não me engano, em 2013, foi a última vez, ou 2012, foi a última vez que ele falou alguma coisa no fórum bitcoin.org, que foi um fórum que ele mesmo criou.
onde eles discutiam, né, os programadores, as pessoas de tecnologia, discutiam as informações sobre o Bitcoin, a tecnologia, evoluíam e tudo mais. E ele sumiu desde então e ninguém sabe, nunca soube quem é, né, e nem sabe onde ele está agora, nem se ele está vivo. Existem especulações sobre vários nomes de pessoas que estavam lá no começo com ele, interagindo no fórum. Tem um cara que chama Hal Finney, que já faleceu, que é das pessoas que o pessoal fala que poderia ser o Satoshi e tal. Mas o mais importante é que o Satoshi não tem mais influência nenhuma no Bitcoin, a não ser no preço. Como ele tem acesso a 1 milhão de Bitcoins mais ou menos, de carteiras conhecidas, né, que a gente sabe que eram dele compartilhar no fórum e tudo mais, a gente sabe que ele tem uma quantidade muito grande de Bitcoins, e se esses Bitcoins fossem movimentados, por exemplo, existem alguns mecanismos que ficam alertando a gente, eles ficam monitorando esses endereços e falando. Se houver uma movimentação, vai aparecer lá assim, ó, uma carteira de Satoshi de 2009 foi movimentada com tantos milhões de Bitcoins. Isso provavelmente geraria um pânico no sentido assim, nossa, o Satoshi vai vender os Bitcoins dele no mercado e vai fazer o preço cair demais. E aí talvez a gente teria uma correção de preço. Mas tirando isso, no protocolo mesmo, no Bitcoin, no código, ele não tem mais influência nem interferência. Porque o Bitcoin é um software, né? Ele é um programa de computador e ele é descentralizado. E ele é de código aberto. Então, qualquer pessoa pode contribuir. Existe uma comunidade de desenvolvedores. Então, o Satoshi criou o Bitcoin lá atrás, mas hoje ele não tem mais influência nisso, né? Até para dar um pouco de contexto, o Satoshi fazia parte, mais ou menos, de um movimento que chama Cypherpunk, né? Que é, mais ou menos assim, umas pessoas que trabalhavam muito com tecnologia, com criptografia, e com uma pegada meio punk, assim, meio libertária também, meio anarquista, talvez. Então... Isso é um estilo Bitcoin de ser, realmente. Exatamente. Né? Onde você descentraliza daqueles grandes bancos, descentraliza de poderes talvez extremamente consolidados. Exatamente. Hoje, né? Países estatal, e tudo mais, né? E assim, como que a gente consegue entender a diferença, então, entre um Bitcoin, basicamente a moeda Bitcoin, e a moeda dólar, a moeda real? É pura e simplesmente o controle estatal que modifica? São várias características, na verdade, mas uma delas é essa, a questão de ser descentralizado, né? No caso do dólar, por exemplo, é uma moeda global, e os Estados Unidos têm uma posição muito privilegiada, porque, igual você falou, o Banco Central americano, o Federal Reserve, né? O Fed, que a gente chama, ele tem um poder muito grande nas mãos, que é o de imprimir dinheiro mesmo, né? Então, por exemplo, na época da pandemia, você lembra, a gente precisou, os Estados Unidos precisou de fazer um auxílio emergencial lá para todo mundo ficar em casa. Eles falaram, Fed, eles vão pro Tesouro, né, e falam, a gente precisa imprimir dinheiro aqui para entregar para esse povo. E aí eles falam e o Fed imprime dinheiro do ar, do vento. Isso é uma coisa curiosa, né, que muita gente acha que existe lastro no dólar, né? Total. Acho que a gente já comentou sobre isso, mas o dólar ele era baseado em ouro até 1971 e desde 71 ele não tem lastro, e o real, nossa moeda aqui, nunca teve lastro, né? Eu fui ensinado pelo meu pai que para cada real que era impresso na Casa da Moeda tinha um backup de dólar, de ouro, né? Exatamente. E hoje em dia a gente sabe que a reserva de valor dos bancos centrais é dólar, na verdade, né? Então é tudo uma alavancagem financeira de moeda baseada em nada mesmo, baseada em confiança. Então essa é uma característica. O dólar é muito centralizado e o Bitcoin é descentralizado. Uma outra diferença também é que é o supply, né? O fornecimento máximo. A quantidade máxima de dólares que podem ser criados e que já foram criados é gigantescamente maior que o Bitcoin e é infinita, né? O dólar é infinito, você pode imprimir quantos você quiser. E no Bitcoin não, existe um limite cadastrado no código de 21 milhões. E, além desse limite máximo, como eu falei antes, né, existe uma deflação, né? A cada 4 anos a gente tem um evento que chama halving, que corta pela metade a produção de novos bitcoins. Então essas são duas características principais. Eu posso tentar pensar em outras, mas quando você fala de comparar com o dólar, por exemplo, acho que essas duas são muito fortes. A centralização, né, do dólar versus a descentralização do Bitcoin. E no caso do Bitcoin, você tem essa escassez também, diferente do dólar. O Satoshi Nakamoto, quando ele criou, ele publicou um arquivo que chama White Paper. Hoje em dia, todos os projetos de cripto seguem esse padrão. Ele lança o White Paper explicando quais são os fundamentos, qual que é a visão do criador daquele projeto. E lá ele escreveu que era um dinheiro eletrônico ponto a ponto. Isso significa que é como se o Satoshi tivesse olhado para a internet e falado assim, velho, a gente já tem internet, já tá massa, e a gente só precisa ter um dinheiro aqui que eu possa enviar para outra pessoa sem precisar de passar por um intermediário, tipo a Visa, Mastercard ou bancos. Perfeito. E tudo mais.
Então, você poderia comprar, por exemplo, de mim. Eu sou seu amigo, você fala assim, eu quero comprar aí R$100 de Bitcoin. Eu te mostro uma carteira, uma wallet que você instala no seu celular, você me passa por Pix, por exemplo, R$100 e eu te transfiro esses Bitcoins para sua carteira diretamente. Essa é uma forma de fazer isso. Só que às vezes é difícil você encontrar uma pessoa que esteja disposta ou tenha Bitcoins disponíveis para vender para você encontrar uma pessoa de confiança e tudo mais. E é por isso que as exchanges surgiram, né? As corretoras existem por causa disso. É como se fosse um lugar mesmo, um mercado que você vai lá e encontra um comprador e um vendedor e eles se encontram ali e realizam a operação. Então a corretora é uma forma de fazer isso, né? No BitBank, por exemplo, a gente acredita que a gente tem o jeito mais fácil, rápido e barato, como a gente fala, de comprar Bitcoin aqui no Brasil. Porque você entra, abre uma conta em 5 minutos, tudo igual um banco digital mesmo. BitBank, a ideia é se tornar um banco digital que tem cripto de verdade, né? Então, assim como os melhores bancos digitais que você já teve experiência de abrir conta, você vai... tudo digital, você vai pôr seu rosto lá, vai tirar a foto dos seus documentos, vai abrir a conta tudo por lá em 5 minutos, e aí você faz um depósito via Pix e compra Bitcoin mesmo. Você coloca lá, por exemplo, eu quero comprar R$50, ele vai te falar qual que é o preço do Bitcoin, quantos satoshis, né, quantas frações de Bitcoin você vai comprar, e você executa a compra e você já tem a exposição nesse ativo. E aí, se você quiser sacar esses Bitcoins para sua carteira também, você pode fazer isso através de uma corretora. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, o jeito mais fácil é entrar numa corretora, abrir conta em 5 minutos, depositar via Pix e comprar Bitcoin. Tem um valor mínimo que tem que ter ou qualquer valor? Quando a gente começou lá o Biscoint, era R$50, porque as operações eram feitas manualmente. Então, se a gente deixasse fazer a operação de R$2, seria impossível a gente controlar. Mas hoje em dia, a tecnologia já bem mais avançada, a gente consegue comprar 1.000 satoshis. Então, hoje está dando R$1,90, alguma coisa assim. Então, a partir de R$1,90 você já pode ter Bitcoin. Se eu não me engano, o depósito mínimo é tipo R$10. Eu acho que o Pix agora já deixou disponível para você depositar qualquer valor. Mas... Por exemplo, R$10 acho que é um valor razoável, né? Então, deposita R$10 via Pix, você pode fazer compras a partir de R$2. Como é que funciona quando você compra Bitcoin? Você está pegando reais e trocando uma mercadoria. O dinheiro é uma mercadoria, né? Então, eu estou trocando reais, alguns reais que eu tenho na minha conta bancária. Agora eu estou comprando Bitcoin, eu estou trocando, eu não tenho mais reais, eu tenho aquela fração de Bitcoin. Perfeito. E aí, para você converter aquilo em reais de novo, você tem que ir para o mercado e falar, gente, eu estou vendendo essa fração de Bitcoins que eu comprei. E aí você vai ver o preço que o pessoal está vendendo. E na corretora você faz isso de uma forma muito simples. Você vai na página de venda, coloca a quantidade, por exemplo, máxima, né? Você coloca lá o valor que você quer vender, a quantidade de satoshis ou frações de Bitcoin, e ele vai te falar qual que é o valor que você consegue obter daquilo. Então, você poderia vender e aí esses reais você saca via Pix. Mas aí a gente tem uma coisa nova agora com o lançamento do BitBank, que é o nosso cartão, né? Com o nosso cartão, a pessoa consegue fazer o seguinte, por exemplo, ela comprou Bitcoin agora a $38.000. E aí, o ano que vem, o Bitcoin está o dobro disso. Então, ela fala assim, agora eu acho que eu vou querer gastar um pouco dos meus Bitcoins. Ela pode usar o cartão BitBank, habilitar a função de gastar em Bitcoin, e ela passa normal como um cartão Mastercard crédito. Só que a hora que ele passar, o nosso sistema mesmo já converte aqueles Bitcoins em reais e paga a compra do Mastercard no cartão. Ou seja, você já está fazendo também a conversão para a pessoa não ter a questão de ter que vender isso no mercado para voltar para o dinheiro dela. Exatamente. A gente acha que no futuro as pessoas vão querer gastar cripto, né? Então a gente já está permitindo isso na vanguarda, aí, disponibilizando no cartão BitBank essa função. Mas hoje o pessoal está usando mais para fazer o seguinte. Uma vantagem muito grande do cartão BitBank é que você consegue habilitar lá para gastar só em reais e receber o cashback em Bitcoin, por exemplo, ou em Ethereum ou em outras moedas. Então o que acontece? Você vive sua vida normal, vai pagando suas experiências na função crédito, mas debitando dos seus reais, por exemplo, e você vai ganhando Bitcoin. Então, acho que é um jeito muito simples de você investir também, né? Você não precisa nem comprar o Bitcoin, você só vive a vida pagando suas contas usando cartão e você recebe cashback. Então, acho que é um jeito muito, muito massa de investir e é o que a gente está vendo hoje de comportamento do usuário. Ninguém quer gastar Bitcoin a $38.000, ela vai querer vender isso lá na frente, né? Quando a gente terminar o próximo ciclo que a gente está começando agora. Então, hoje em dia a gente vê o uso do cartão desse jeito, né? Mas respondendo a pergunta, a gente consegue converter desse jeito, né? Você troca reais por bitcoins, depois você troca bitcoins por reais. Se acontecer alguma coisa com essa corretora, automaticamente aqueles bitcoins eles vão para onde? Depende do que aconteceu alguma coisa com a corretora, né? Assim,
Venezuela, e assim, pensando em cenário Brasil, assim, a gente tem que ser realista, né? A segurança jurídica para investir em cripto aqui é muito maior do que na Venezuela, a economia também e tudo mais, e a gente não tem corretor estatal, né? O governo, o Estado brasileiro nunca se intrometeu nisso, assim, nunca criou uma exchange e provavelmente não vai fazer isso, né? Mas qualquer corretora corre esse risco, porque ela tem um dono, né? Então, você conhece a gente, muita gente, a gente tem mais de 500 mil de clientes, tem muitas pessoas famosas por trás, assim, apostando na gente, investindo na nossa empresa. As pessoas conhecem a gente no dia a dia, então elas sabem que a gente é sério, que a gente não vai roubar ninguém, né? Mas o ponto é o seguinte, em qualquer corretora você tem esse risco. Eu estou falando tudo isso, mas isso é uma confiança, né? Você confia em mim, outros clientes da mesma forma que a gente confia no Itaú. Exatamente. Da mesma forma que a gente confia no Bradesco e tudo mais. É da mesma forma. Então. Exatamente. Só que a diferença é que num banco você tem o fundo garantidor de crédito até R$250 mil por conta por CPF, né? Então, de certa forma, você tem uma garantia do governo até aquele valor de que se o banco quebrar e roubar os ativos, por exemplo, você tem aquele valor protegido. No caso da corretora, não existe isso ainda. Obviamente, muitas corretoras estão no processo de se tornar instituição financeira. Eu imagino que, pelo que a gente está vendo, no futuro todas vão ser obrigadas a se tornarem instituições financeiras, assim como as distribuidoras de valores imobiliários são. Sim. Então, enfim, acho que está caminhando para isso. A regulação avançou muito aqui no Brasil. Acho que a gente vai, meio que naturalmente, a gente vai chegar nesse ponto. E aí você teria outras vantagens, né, que são essas de banco, junto com todo bônus tem ônus também, né? Você tem uma regulação a mais, provavelmente você vai ter mais imposto e tudo mais, mas é esse cenário que a gente vê. No Bitcoin a gente tem uma frase que chama Not Your Keys, Not Your Coins, ou seja, se as chaves não são suas, os Bitcoins não são seus, as criptomoedas não são suas. Então, a gente estava falando agora há pouco das exchanges, se um dono de uma exchange fechar as portas e cancelar o sistema e você não conseguir mais ter acesso aos seus Bitcoins. De quem são aquelas chaves privadas? Da diretoria da empresa, dos advogados, de quem eles colocaram para fazer a custódia ou de algum serviço. Hoje em dia existem serviços de multi-assinatura que fazem essa custódia. Então, quem detém as chaves privadas dos Bitcoins são as únicas pessoas que podem movimentar. E, de novo, isso é um ônus e um bônus. É um bônus, por exemplo, para você como investidor individual, é um bônus você ter as chaves, porque o governo não confisca seu dinheiro, nenhum ladrão consegue roubar e tudo mais, mas você tem o ônus de que se você perder a chave, você perdeu para sempre. No caso da corretora, por mais que a gente incentive as pessoas a manterem os Bitcoins nas carteiras, o pessoal prefere deixar porque eles sabem que eles podem entrar lá no chat, conversar com a gente, nossa equipe de suporte ajuda ele a recuperar um 2FA, uma senha, um segundo fator de autenticação, né, ou uma senha, e aí ele consegue ter acesso de novo aos Bitcoins porque as chaves são nossas. Então, mas explicando é isso. Se você quiser ter o controle dos Bitcoins, você pode. Hoje em dia tem dezenas, centenas de carteiras que você pode instalar no celular, gratuitas, open source, ou seja, são auditáveis. Você pode verificar o que o código está fazendo. Então é amplamente aceito que são confiáveis. E aí você pode sacar os Bitcoins da corretora e manter na sua wallet normal, e dessa forma você tem um controle absoluto. E aí você tem também carteiras físicas, né, que são um pouco mais caras, então justifica mais para quem tem uma quantidade maior de Bitcoin. Ele pode manter esses Bitcoins numa carteira física mesmo, né? Que a diferença básica para uma carteira de software, né, de aplicativo, e uma carteira física é que a carteira física, ela nunca expõe a chave privada para a internet. Ela só ali dentro do dispositivo, ela assina a transação e manda a transação já assinada. E no caso do celular, por exemplo, você tem um risco a mais que a sua chave privada fique exposta em algum momento. E aí, no caso, se você perde o celular, no caso, você transferiu para o físico, mas perdeu o celular, perdeu. Não, olha que louco. O Bitcoin, ele é um programa de computador, né? A gente já falou. E então ele tem um negócio que a gente chama de protocolo. Tem alguns protocolos, na verdade, né? Mas existe um bastante famoso, se eu não me engano, é BIP39. Esse protocolo define algumas regras justamente de carteiras, né? De geração de carteiras de Bitcoin. A carteira de Bitcoin, para explicar para o pessoal que está assistindo também, que é mais leigo, é como se fosse o seguinte: a gente até fala carteira, mas na verdade deveria ser um chaveiro, né? Porque é onde você guarda as chaves de acesso aos Bitcoins. Mas o ponto é que é como se você tivesse a agência e conta da sua conta bancária e a senha. A senha é a chave privada, mas a agência e conta é público. Eu posso divulgar a minha chave Pix, por exemplo, é como se fosse a chave pública, né? Eu posso informar para você uma chave aleatória, essa chave aqui é pública, ela pode ser exposta porque ninguém tem acesso a ela. Você só consegue depositar, igual um cofre boca de lobo, né? É uma conta de depósito, você só consegue mandar dinheiro para lá. Mas para você movimentar os Bitcoins que estão dentro daquele endereço, você precisa de uma chave privada, que é como se você assinasse aquela transação com a sua senha. Então,
você tem essas duas coisas. Quando você baixa o aplicativo ou pega a carteira física e instala o software que gerencia ela no computador, ela gera uma sequência de palavras para você, que são 12 palavras, a gente chama de sequência mnemônica. Você anota essas palavras num papel e guarda num cofre, por exemplo, e aí você grava uma passphrase, essa eu tô falando a boa prática, né? Você grava uma senha na sua cabeça que só você lembra, o nome de um filho, não é ideal, mas enfim, uma palavra que remeta alguma coisa para você, que aí é o seguinte, quando você, por exemplo, você perdeu o celular ou perdeu até aquela carteira física, você pode restaurar aquilo por causa do protocolo. Então, você comprou uma carteira nova, virgem, por exemplo, ou então você instalou um aplicativo novo, comprou um celular novo, você vai na carteira, ao invés de criar uma nova carteira, você vai em restaurar. Aí ele vai te pedir a sequência de palavras. Você escreve a sequência de palavras, ele vai te pedir a senha, se você tiver salvo uma senha também, essa passphrase. Você lembra ela de cabeça, ou se você tiver anotado ela em algum outro lugar, você digita ela também, e aí você tem acesso aos bitcoins normalmente. Eu acho que é do ponto de vista financeiro de investimento, custo de oportunidade, custo de capital e risco de capital. O que acontece? O Bitcoin ele é open source, não existe uma entidade central, como a gente falou, por trás. Então, depende simplesmente de consenso e de voluntarismo. Então, são duas pessoas adultas. Se tiverem duas pessoas adultas querendo transacionar Bitcoin, ele vai continuar existindo do jeito que ele é hoje. Então, desse ponto não existe risco. Mas aí o que é o ponto? É o preço, né? Então, por exemplo, se eu aportar agora, minhas economias todas são 10 mil reais, eu vou e ponho tudo em Bitcoin. E amanhã ele cai 50%. E isso é totalmente normal para o Bitcoin, a volatilidade é muito grande. As pessoas estão descobrindo se gostam ou não do Bitcoin. Tem fake news, tem FUD, que a gente chama, né? Que é Fear, Uncertainty and Doubt, que é medo, incerteza e dúvida. Tem gente que planta notícias justamente para fazer o preço cair, para comprar mais barato. A volatilidade existe, então existem notícias que saem que impactam no preço. Então, volatilidade existe, o Bitcoin pode cair. Imagina que você pegou todas as suas economias, colocou em Bitcoin e ele caiu 50% e agora você precisa fazer uma cirurgia de emergência. Você vai ser obrigado a realizar um prejuízo de 50%. Sendo que no jogo do longo prazo, a gente sabe que o Bitcoin vai continuar subindo, porque a demanda vai continuar subindo, as características dele vão permanecer as mesmas. Então, eu acho que esse é o maior risco, você ficar overexposed, né? Ou seja, super exposto, com exposição muito grande em Bitcoin. Então, por isso que a gente fala para o pessoal assim, ó, lá em 2020, por exemplo, uma pessoa que colocou 5% lá em março de 2020, né, que o Bitcoin caiu muito forte por causa da pandemia, se você comprou Bitcoin lá 5% da sua carteira, do seu patrimônio inteiro em Bitcoin, ele multiplicou 20 vezes. Então você dobrou seu patrimônio com exposição de 5%. Isso é o que a gente chama de convexidade. O Bitcoin é muito convexo. Isso significa que você pode ter uma pequena exposição, mas com um potencial de valorização muito grande. Ou seja, você pode perder muito pouco e pode ganhar muito. Então, ou seja, o risco, nesse caso, também é o benefício. Então, existe um risco muito grande de volatilidade, então não coloque muito, porque aí você diminui esse risco, e uma pequena exposição pode te dar um ganho potencial muito grande. Qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda, né? E igual você falou, eu sou muito entusiasta do Bitcoin, mas eu sei também que é muito difícil o Bitcoin, por market cap mesmo, por dinheiro disponível no mercado, por capitalização de mercado, né? Ou seja, por dinheiro mesmo disponível no mercado, é muito difícil a gente ter uma multiplicação de 100 vezes de novo no preço do Bitcoin. Eu imagino que no próximo ciclo agora, e esse que a gente está começando, a gente vai ver talvez uma valorização de 10 vezes. Eu vejo isso acontecendo até 2026, por exemplo. Só que é muito difícil, assim, 10 vezes, se você falar assim, ó, uma pessoa normal comprando 100 reais por mês, 1.000 reais por mês, ela não vai ficar milionária com essa valorização. Agora, e aí, por mais entusiasta que eu seja do Bitcoin, eu sei que isso é uma realidade, né? Existe uma necessidade de entrada muito grande de dinheiro, eu acho que ela vai acontecer, mas não para multiplicar 100 vezes, 1.000 vezes, como outras criptos pequenas acontecem, né? Mas um ponto a ser observado também é a liquidez dessas moedas pequenas. Às vezes você tem um pump ali, e se você não conseguir realizar o lucro ali, talvez você perde essa valorização e ela volta para baixo, e a maioria das moedas cai 99% e nunca mais voltam para aquele preço, né? Então esse é um fator a ser observado. Mas quando a gente olha para potenciais de valorização, eu vejo algumas oportunidades. Para dar um exemplo, né? O Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, o protocolo do Bitcoin, o jeito que o Bitcoin foi criado, ele não foi preparado para escalar. Então, ele foi feito para ser uma reserva de valor. Hoje em dia, existem soluções de segunda camada, que a gente chama de L2, né, Layer 2. Por exemplo, a própria Lightning Network, que é a rede do Bitcoin, que vai permitir a gente usar o Bitcoin no dia a dia, o Bitcoin mesmo, né? Eu dei o exemplo do cartão Bitbank, que você converte o Bitcoin na hora, mas Lightning vai permitir no futuro, já permite hoje, né, que você troque Bitcoin direto. Mas, enfim,
A parte disso, eu vejo outras blockchains surgindo, que não são segundas camadas do Bitcoin, são outras blockchains mesmo. Então, você tem o Ethereum, por exemplo, que é uma pegada totalmente diferente do Bitcoin, computação descentralizada, eu acho que vai ter uma valorização gigante. Normalmente, isso é uma dica massa, normalmente o Ethereum sobe mais que o Bitcoin. Isso aconteceu lá no ciclo de 2020 até 2021, na alta, né, de 2020 para 2021. A gente viu, sei lá, o Bitcoin subindo, eu falei 20 vezes naquela hora, acho que foi 15 vezes o Bitcoin e 20 vezes o Ethereum. Então o Ethereum sobe mais que o Bitcoin às vezes, porque justamente o pessoal está em busca daquele próximo Bitcoin e eles acham que o Ethereum vai ser isso. Honestamente, eu não vejo o Ethereum superando o Bitcoin em capitalização de mercado, mas eu vejo um potencial de valorização muito grande. E aí, a minha carteira hoje em dia, por mais, igual eu te falei, por mais maximalista que eu seja no Bitcoin, eu vejo oportunidades de crescimento exponencial em outras moedas, justamente por essas características de serem outras blockchains que são mais escaláveis. Então, eu manteria uma maior parte em Bitcoin, justamente porque é uma reserva de valor, tem quase mais certeza, assim, é a moeda mais de longe, a mais descentralizada e tudo mais. Blue chips ali. Exatamente, é um negócio, as FANG, né? Aquelas empresas maiores. Então, é como se fosse isso. A gente até brinca que é como se fosse uma renda fixa. Ela varia um pouco no curto prazo, mas no longo prazo você sabe que vai dar bom. Mas eu tenho Ethereum e eu acho que a pessoa deveria ter Solana, por exemplo, que é uma outra blockchain também. Existe uma moeda que chama Matic também, que é da rede Polygon, que provavelmente vai ter uma valorização grande. Justamente por isso que eu estou falando, né? Porque o Bitcoin, especialmente em momentos de muita demanda, fica muito caro você transacionar e ele não escala desse jeito. E aí as outras moedas servem para hype e tudo mais, servem para você utilizar em outras coisas. Então, Bitcoin, Ethereum, Solana, Matic, que é Matic, né, que é da rede Polygon, Central Bank Digital Currency, né, CBDCs. Então são moedas digitais feitas por Banco Central, né? O que acontece? Hoje em dia o dinheiro já tem um tempo já que o dinheiro já é meio virtual desse jeito, né? O governo já tem um controle quase absoluto sobre tudo que a gente faz, né? Especialmente com o Pix. Não sei se você viu essa informação, mas quando o Pix saiu, foi questão de 6 meses, a gente já estava com, sei lá, 90% das transações no Brasil sendo feitas com o Pix. Então foi uma tecnologia muito disruptiva, muito robusta e muito prática, né? Muito fácil você mandar dinheiro. Hoje em dia, a questão e o ônus, de novo, todo bônus tem um ônus, né? O ônus é que o governo sabe exatamente tudo que você fez dessas negociações. E até surgiu uma normativa, parece, um rumor de que a Receita Federal ia usar as movimentações do Pix para cobrar imposto retroativo. Então, por exemplo, se a pessoa declarou X e ela está negociando 10 vezes mais no Pix, provavelmente tem alguma coisa errada, então a gente vai revisar aqui e vai ser retroativo e tudo mais. Então, o Pix já é, de certa forma, uma moeda mais centralizada assim, né? A CBDC, o Drex, né, que é o real digital, ele vai entrar mais ou menos com essa mesma pegada, só que com um pouco mais de controle ainda, mas obviamente, para quem usa reais, todos nós usamos reais no dia a dia, para pagar conta, para fazer outras coisas, para gastar dinheiro mesmo, a gente vai acabar usando, né? E a tecnologia vai ser prática, é útil. Agora, eu já vi gente falando isso, comparando, falando, não, a CBDC estatal, para que eu vou comprar Bitcoin se existe o real digital, né? Tipo, são coisas totalmente diferentes. Especialmente por duas características, que é o que a gente comparou com o dólar. A centralização chama Central Bank Digital Currency, então é do Banco Central, né? É um poder centralizador controlando aquela moeda, não só a emissão, mas até a parte de saída. Então, vou te dar um exemplo. Se você tiver algum problema, por exemplo, político, e o governo quiser bloquear seus fundos, ele vai bloquear e pronto. E não vai ter como você transferir esse dinheiro. Então, isso é um problema para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que não veem valor nisso. Eu vejo valor em você ter uma moeda que você possa mandar independente se o governo bloquear seus fundos. Então, essa é uma vantagem, né? E a outra é o suprimento, né? O fornecimento máximo de moedas, que o real digital vai continuar sendo real, vai continuar sendo uma moeda estatal, vai continuar sendo inflacionário. E a gente sabe que IPCA não é índice de inflação real. A inflação real é muito maior do que o que a gente vê que o Estado divulga de números, né? Então, acho que essas duas características já mostram que o Bitcoin não está aí para ficar mesmo e que o real digital não vai mudar nada nesse aspecto de investir em criptomoedas.